Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa que, que eu achei interessante e achei melhor trazer como um tema, né, de espiritualidade, porque é de fato um tema de espiritualidade, né? Embora envolva a minha história de vida pessoal, mas toca talvez na curiosidade de muitos. Então a pessoa fez a seguinte pergunta: eu lembro de você no grupo de oração da Renovação Carismática, aí depois você virou pastor, você foi para uma igreja pentecostal, daí depois você virou pastor, uma igreja mais dessas pentecostal mais moderna, mais do tempo de hoje. Você ainda crê nos dons do Espírito Santo? Você ainda é pentecostal, né? Então eu quero fazer uma resposta completa, né, sobre isso. Para a gente avançar, eu quero começar com o texto da Escritura, né, em 1 Coríntios capítulo 12. A exegese desses três primeiros versículos é o que dá para nós uma direção, né, até pastoral, até prática, a respeito dos dons do Espírito Santo. Tá? Lembrando que dons do Espírito Santo não tem nada a ver com pentecostal, com neopentecostal, nem com carismático. É algo que Deus suscita aonde Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Tá? Então vamos lá então. Leitura de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, diz assim: sobre os dons do Espírito, irmãos, eu não quero que vocês fiquem na ignorância. Agora presta bem atenção esse versículo 2. Por quê? Ficar na ignorância por quê? Paulo está explicando aqui. Vocês sabem que quando eram pagãos, se sentiam irrepreensivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isso eu declaro a vocês que ninguém, falando sobre a ação do Espírito de Deus, jamais poderá dizer maldito seja Jesus. E ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Como eu disse, a exegese desse versículo é de suma importância, tá? Porque Paulo está contrapondo a realidade dos dons espirituais e com a cultura desses novos cristãos que viviam essa experiência do Espírito Santo. Tá, mas o que isso tem a ver? Lá em Corinto, a religião que predominava era a religião dos do deus Dionísio, né, dionisíaco. O que acontecia? Como todos os cultos pagãos, você pode ver, indígenas, tinha o êxtase, né, o transe. Então as pessoas entravam em transe, rasgavam as próprias roupas, gritavam. Tinha a glossolalia também, que eu vou explicar mais para frente, que glossolalia não é só evidência que o Espírito Santo está numa pessoa, não. Né? Existem outras manifestações da glossolalia que não tem nem nada a ver com coisa cristã. Né? E outro texto que eu quero trazer no início, que é de suma importância para a gente entender que tem aberto meus olhos e me ajudou a voltar para trás, né? Mas não voltar para trás, porque eu não estou andando para trás. Eu sempre estou andando para frente, é sempre uma nova dimensão, é sempre uma visão mais ampla, é sempre uma visão mais cheia da sabedoria de Deus, né? Então nós não voltamos ao passado nunca, nós sempre vamos para frente. E eu estou caminhando para frente, tá? Eu avanço para frente, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, em Filipenses capítulo 3, né? Me abstendo daquilo que fica para trás, eu me avanço para aquilo que está à minha frente, né? Com toda a coragem, com toda a determinação. Então outro texto que é de suma importância, que me ajudou muito, é esse texto da Lumen Gentium, tá? Eu sou anglicano, sou católico anglicano, sou anglo-católico, então gosto, a minha espiritualidade é mais voltada para os sacramentos, mais voltada para a oração das horas, né? Não sou padre, não sou reverendo ainda, sou um seminarista, né? Estou quase sendo ordenado diácono, não sei quando vou ser ordenado diácono. Na data de hoje, no dia 10 de abril de 2024, eu ainda sou um seminarista. Mais para frente, talvez você veja alguns vídeos meus, eu seja já diácono ou já seja padre, seja presbítero, tá? Eu não estou citando documento da Igreja Católica Romana, porque eu sou contra a Igreja Romana, de modo algum. Tenho a concepção nossa, né? É um pouco diferente da Igreja Católica Romana,
né? Mas nós também não deixamos de ser católicos, nós somos tão católicos quanto eles. Mas não somos romanos, somos de tradição anglicana e uma tradição anglicana continuante, ou seja, a gente continua na tradição que nós recebemos dos apóstolos e dos patriarcas, dos pais da igreja. Tá? Então, nem o problema citar Lumen Gentium, é a maneira como a igreja católica lidou com os dons espirituais. Tá? Lumen Gentium, no parágrafo 12, e lá no finalzinho do parágrafo 12 da Lumen Gentium, nós lemos o seguinte: além disso, o mesmo Espírito não se limita a santificar e a dirigir o povo de Deus por meio dos sacramentos e dos ministérios. Então, os meios de santificação que o Espírito Santo usa ordinário na igreja é os sacramentos e o ministério. Então, ele levanta os padres, os bispos, né, que vão ministrar esses sacramentos na vida do povo de Deus, né? E a oração também, tá? É um meio de santificação. Eu colocaria aqui: o mesmo Espírito Santo não se limita a santificar e a dirigir o povo de Deus por meio dos sacramentos e dos ministérios, e a orná-los com as virtudes, mas também nos fiéis de todas as classes. E ele cita agora 1 Coríntios 12, 11. Ele distribui individualmente a cada um como lhe apraz os seus dons e as graças especiais que os tornam aptos e disponíveis para assumir os diversos cargos e ofícios úteis à renovação e o maior incremento da igreja, segundo aquelas palavras: a cada qual se concede a manifestação do Espírito para utilidade comum. 1 Coríntios 12, 7. Devem-se aceitar, presta bem atenção agora, devem-se aceitar estes carismas com ação de graças e consolação, pois todos são perfeitamente acomodados e úteis às necessidades da igreja. Não devemos pedir temerariamente esses dons extraordinários, nem esperar deles com presunção frutos apostólicos, frutos das obras apostólicas. E é aos que governam a igreja que pertence julgar a genuidade desses dons e da conveniência do seu uso, e cuidar especialmente de não apagar o Espírito Santo, mas tudo ponderar e reter o que é bom. 1 Tessalonicenses 5,12 e 1 Tessalonicenses 5,19 a 21. Então você vê que esses documentos da igreja, mesmo sendo da Igreja Católica Romana, você que é evangélico vai abominar o que eu estou falando, né? Porque todo mundo é contra a Igreja Católica, né? Todo mundo fala, mas você vê que em todo momento ela está citando a Sagrada Escritura. Tá? Então, nesse magistério da igreja que eu acabei de ler para você, nesse ensino da Igreja Católica, que também é o das ortodoxas, tá? Eu conversei com um padre uma vez ortodoxo, ele diz: não, é desse jeito, a gente aceita, a gente acolhe, a gente recebe o dom, mas a gente não se apega a eles, né? Porque a nossa vida não pode viver só de dons carismáticos, tá? A nossa vida espiritual é muito mais do que isso. Então a gente não se apega a eles, mas a gente recebe, a gente acolhe. Então esse padre ortodoxo me deu essa definição. Eu só quero destacar isso aqui: não devemos pedir temerariamente. O que é algo que é temerário? Algo que é com atrevimento, algo que é com presunção, né? Algo que se coloca no perigo, que coloca no perigo, tá? Então é uma faca de dois gumes, infelizmente, né? Os dons carismáticos e para o uso do bem comum da igreja, e os dons carismáticos como coisas como realidades que podem ocasionar algum perigo, um dano espiritual. Por quê? Por causa do jeito atrevido de buscá-los. Então é diante daquela exegese do texto de Paulo e desse ensinamento, dessa catequese, desse magistério da igreja, é que eu quero desenvolver essa reflexão, né? Que é importante. Então, David, você é pentecostal ainda? Claro que sou, né? Toda a igreja cristã é pentecostal, mais ainda nós que vimos de uma tradição apostólica ininterrupta, que recebemos
os nossos sacerdotes, os nossos presbíteros recebem o sacramento da ordem por meio de uma sucessão apostólica ininterrupta que veio desde os apóstolos sem se interromper até agora. O fogo que desceu em Pentecostes, a autorização para ministrar, que eles receberam de Jesus, quando Jesus soprou sobre eles, né? Foi um evangelho que caiu no domingo anterior, né? Quando Jesus soprou sobre eles e disse: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem vocês retiverem serão retidos. Aquela ordem vem vindo até chegar a nós. Então as igrejas históricas, né, que vivem o sacerdócio histórico, que vivem o episcopado histórico, como nós anglicanos, nós anglo-católicos, e nós aqui no Brasil, da UAC, nós temos a alegria de ter comprovado a sucessão apostólica do nosso arcebispo, remontando até lá nos primórdios da igreja, até o apóstolo Pedro. É magnífico isso. Então todos nós somos todos os cristãos, porque as nossas fontes, as nossas raízes estão lá em Pentecostes. Então eu continuo sendo pentecostal, sim. Somos pentecostal. Toda a igreja de Cristo é pentecostal, porque ela recebe as suas origens no dia do Pentecostes. Ponto. Tá? Ah, mas eu te conheci na renovação carismática católica. Que bênção, né? E que maravilha, que época gostosa, maravilhosa, né? De viver ali na renovação carismática, de aprender a ser dócil ao Espírito Santo, de aprender a ouvir o Espírito Santo, de aprender a experimentar a graça funcionando dentro da gente. A graça de Deus nos movimento, né? Que quando a gente diz que a renovação carismática, eu não falo mais católica, mas agora num nível mais amplo, nas igrejas tradicionais, né, nós temos batistas que são carismáticos, nós temos presbiterianos que são carismáticos, anglicanos que são carismáticos, nós temos episcopais anglicanos que são carismáticos, né, nós temos ortodoxos do Oriente que são carismáticos, né? Então a renovação carismática na igreja católica, né? Renovação carismática católica, ou apenas renovação carismática, ela é uma bênção, né? E qual que é a diferença então entre carismático, movimento pentecostal e o movimento neopentecostal? Bom, começa por aí. Quando começou o movimento do Espírito, dos dons do Espírito Santo, lá por volta de 1890, 1900, né? Começou por meio dos protestantes, tá? Vem de linhagem protestante. Claro que houve fatos isolados, né? De pessoas relatando, pessoas falando em línguas, orando em línguas, profetizando, né? Existem fatos assim meio que isolados, aleatórios e não muito significativo para a história. O que fica meio que na história os montaneses, né? Eram carismáticos, pregavam essa doutrina de, né? John Wesley no metodismo, tá? Embora a igreja metodista ela seja tradicional, não tenha tanto assim manifestação de dons do Espírito Santo assim, mas foi um metodista, né? Que ficou conhecido na história como Charles Parham. Charles Parham ele fez uma escola bíblica porque ele ficava questionando: poxa vida, a gente lê nos Atos dos Apóstolos que eles falavam em línguas. A gente lê na Bíblia que Paulo foi lá e eles receberam o Espírito Santo e profetizaram e oraram em línguas, né? Isso faz lembrar um pouco lá do Antigo Testamento, onde a gente via aqueles profetas que acompanhavam o profeta Samuel, aqueles profetas que acompanhavam o profeta Elias, né? Até fala que era uma yeshivá, né? Uma escola de profetas, uma comunidade, um bando, um rancho de profetas, né? Um bando de profetas lá em Reis, né? No livro de Reis da Bíblia. Então fala que tinha Elias formava profetas, Eliseu também vai formar profetas, né? Samuel, em torno de todos os profetas que a gente tem dessa linha, né? Até a época dos reis, né? Até o fim do processo dos juízes, né? Da época dos juízes, do tempo dos juízes, a gente vê que esses profetas que viveram nessa época, eles eram acompanhados por outros profetas menores. Eles eram profetas mestres, eles ensinavam outros, né? E Charles Parham, lendo a escritura, falou: nossa, mas esse negócio aí do Atos dos Apóstolos,
me faz lembrar um pouco lá esses profetas, essa manifestação do Espírito. Então eles começaram a fazer um grupo de estudos bíblico, né? E chamou pessoas, jovens, né? Para ali ficar estudando a Bíblia, né? Aí uma levantou a mão e falou assim: eu descobri o seguinte, ó, esse falar em línguas acontecia sempre quando o Pedro ou Paulo impunha as mãos sobre as pessoas e elas começavam a falar em línguas. Talvez seja isso que esteja faltando a igreja fazer. A igreja orar com imposição de mãos para essas pessoas, para as pessoas. Então, como Charles Parham era o ministro ordenado no local, ele foi e impôs as mãos sobre cada um e relata-se que eles também oraram em línguas. Tá? Começou ali então todo o movimento de espalhar isso aí, e daí um outro momento na história do avivamento pentecostal, e fica conhecido, é a famosa Rua Azusa, o Azusa Street. O que aconteceu ali? Ali aconteceu que as pessoas vinham de várias igrejas, né? Não eram uma igreja separada, vinham de várias igrejas. A renovação que eles pregavam ali, o reavivamento que eles pregavam ali, era aberto para católicos, para protestantes, né, de todas as denominações. E eles vinham para essas reuniões, eles eram, vamos dizer assim, ensinados sobre essa doutrina nova, que não é nova, né, mas que estava sendo propagada ali naquela ocasião. E eles voltavam para suas igrejas e formavam grupos carismáticos, né? Então o presbiteriano lá pedia licença para o pastor. Tinham pastores também que vinham. O pastor Batista fazia uma reunião lá no meio da semana, não convidava muita gente para não ficar aquela coisa, né? Para não ficar muito mal falado, vamos dizer assim, né? Afinal de contas, estavam meio tímidos, experimentando tudo aquilo. Então eles faziam reuniões nas suas igrejas, né? E começou a ter conflitos, né? Nas igrejas. Uma parte do clero dessas igrejas aceitavam, outros conviviam bem, outros não aceitavam. Outros abraçavam, outros ficavam meio que neutro, não gosto, mas também não falo mal, e os outros aqui, ó. E acabou-se que esses carismáticos não conseguiam mais viver aquilo que eles estavam experimentando ali nas igrejas e começaram a sair e formar outras denominações. Então aí a gente sai da época do pentecostalismo clássico, que a gente conhece como o Pentecostes carismático, o movimento carismático nas igrejas, né? E eles começam a abrir outras denominações. Então vem Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Batista do Espírito Santo, etc, etc e tal, né? Próximo à nossa realidade brasileira, nós temos as Assembleias de Deus. Elas mostram muito o que é esse pentecostal, né? O que é ser pentecostal. São pessoas sérias, pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que têm ainda um bom senso de ler e estudar a Bíblia. Também tem professores que estão abertos para as coisas que estão acontecendo, estudando outras realidades, outras coisas, para poder conduzir o povo de Deus na palavra, né? Mas interpretando também os sinais dos tempos com a palavra. Até aí, maravilhoso. E vivendo toda a experiência pentecostal. Né? Toda a experiência com o Espírito, como parte constitutiva da sua doutrina e como parte constitutiva do seu culto litúrgico. Então, a liturgia dessas igrejas é pentecostal. Eles cantam, batem palma, pulam, falam em línguas, profetizam, né? Mas pregam, e a palavra é o centro do culto. Maravilha, que benção. Né? Então nós vimos então que o movimento carismático nasce no meio protestante, atinge todos os protestantes, é abraçado dentro das igrejas. Nós temos como movimento de renovação carismática hoje, nós temos, que eu tenho conhecimento mais forte, né? É a renovação carismática católica, mas eu conheço presbiterianos também, né? Eu tenho um amigo no Facebook se denomina carismático, ele é pastor presbiteriano. E ele tem um grupo de oração também, da maneira como eu falei. Nos outros dias da semana, os cultos são daquela forma, na liturgia reformada, né? Que é a igreja presbiteriana, com hinos mais tranquilos, com um salmo colocado no começo do culto, com a saudação. Aí depois vem o momento das ofertas, vem a pregação da palavra, vem a oração pela necessidade do povo. Se for domingo de ceia,
Geralmente são todos os domingos, tem ceia. Eles fazem a ceia depois ali antes de encerrar o culto, faz a ceia, encerra o culto, cada um para sua casa. E num dia da semana tem o movimento carismático. As pessoas vão lá e ora por cura, ora por libertação, fala em línguas, canta em línguas. Então essa é a diferença, né, do carismático. O pentecostal já é a igreja, uma denominação que se fez igreja à parte, para viver o Pentecostes, né, essas coisas. E o neopentecostalismo? Aí que entra a coisa séria, né, o neopentecostalismo. Qual que é a dificuldade do neopentecostalismo? A dificuldade é a banalização dos dons. Isso é muito sério. A banalização dos dons. Me caiu aqui no chão o papel. Aqui. Me perdoem. Então, a banalização dos dons. O que é isso? É aquilo que nós lemos lá no Concílio Vaticano, na Lumen Gentium, no parágrafo 12. Eles buscam temerariamente os dons, ou seja, de uma maneira atrevida. Né? Você vai ver gente falando em línguas o dia inteiro. Tá? Que fruto isso traz da pessoa? Alienação do dom, tirar a pessoa da realidade, entende? Acaba virando um mantra hipnótico, menos uma oração. Então, a gente vê pessoas aí fazendo sensacionalismo com pessoas que estão doentes, né? Ah, eu vou orar pela sua cura. O que é que você tinha? Tinha isso? Quanto tempo? Né? O que conta pra mim? Ah, vaza, o teu tumor vaza. Tem mau cheiro, né? Agora levanta sua mão pra cima assim, ó. Ah, você não anda, você não pode andar, então vem andar comigo. Pega pra mão e sai correndo com a pessoa, né? Claro, se for pra pessoa sair andando, amém. O problema que a gente mais vê nos cultos, eu estou falando com propriedade porque eu fui pastor neopentecostal. As coisas que a gente mais vê, é a gente pegar, levantar a pessoa da mão da cadeira da roda, então vem correr comigo e sair arrastando a pessoa com o pé que ela não consegue andar. Além de humilhar a pessoa, de expor a pessoa, está banalizando o dom da cura. Ah, então mas você crê que Deus cura? Eu creio. Você faz oração de cura ainda? Faço. Você faz oração de libertação ainda? Faço. Eu vim dessa formação, eu vim desse conteúdo. Mas não pode parar por aí o meu cristianismo. Nós temos os sacramentos, nós temos sacramentos maravilhosos. A Eucaristia, a confissão. Você quer bênção maior do que um sacerdote ter a autorização que veio lá dos apóstolos, veio até ele através da imposição dos bispos, dele perdoar os pecados, ou reter. Ou ele perdoa ou ele retém a pessoa, que é dom mais maravilhoso que isso. Então nós não podemos parar por aí. Outros dons místicos. Por exemplo, os dons que os místicos tiveram de estigmas, bilocação, que é estar em dois lugares ao mesmo tempo, são dons que não são carismáticos, mas também não deixam de ser extraordinários. Porque quais são os dons ordinários para cada cristão? A fé, né? As virtudes, o dom da fé, os 7 dons do Espírito Santo, conforme, né, lá Isaías capítulo 11, me desculpa, né? Lá o que diz? Sobre ele virá, que são os dons de Jesus, são os dons do Messias, mas que são dados a todo cristão para viver em nome dele, que é o que? A sabedoria, o entendimento, o discernimento, né? A coragem, o conselho, a piedade, que são dons que a gente esquece. Então a pessoa que faz sensacionalismo com os dons já mostra para mim que não tem o dom da piedade, que é o amor a Deus e as coisas de Deus. Então sai extrapolando. Então você ainda é carismático? Eu sou moderado. Porque eu penso assim, dom de línguas, por exemplo, não é para ficar falando em línguas o tempo todo. Não é algo que eu ensine. Porque, infelizmente, o neopentecostalismo, nessa banalização, entrou o quê? Na profissionalização dos dons. Mas o que é isso? Você pode procurar no movimento neopentecostal atual, que é conhecido também como movimento profético ou movimento apostólico, né? Você vai encontrar o quê? Escolas de profetas. O que faz nessa escola de profetas? Eu já fui, tá? Já frequentei. O que a gente aprende nessas escolas de profetas? Técnicas de como ministrar a unção do Espírito Santo. Então isso virou o quê? Um pedir os dons de Deus de um modo temerário, abusivo, né? Porque acaba virando o que? Mercado também. Os dons acabou virando mercado.
né? O profeta que se diz profeta, que parece que é profeta, vai lá e ensina técnicas, certo? Mas não é para qualquer um e nem por qualquer preço. Geralmente é pedindo ofertas gigantescas. E quanto mais alta for a oferta, mais você vai estar no grupo VIP, que vai aprender os segredos dos segredos, né? Dos profetas. Né? Só que a gente estudou tanta coisa na vida. Eu conheço Cabala, né? Estudei Cabalá também. Né? A Cabalá judaica. Nossa, que coisa. Não é bicho de 7 cabeças também, não é do demônio também. Né? É uma educação espiritual. Cabalá é uma educação espiritual. Legal, maravilha. Tá? O problema é que eu conheço Cabalá. E tudo que eu vi eles ensinando era Cabalá, mas eles não revelam isso. Eles falam que eles detêm o saber, que eles detêm uma coisa, eles falam que foi o Espírito Santo que revelou para eles aquilo, né? Usando o texto de João, capítulo 2, no versículo 20, no versículo 27, que a unção do santo vos ensina todas as coisas. Esquece de dizer que aquele versículo é dito para uma igreja inteira, para uma comunidade inteira. Né? Vocês não precisam que os de fora venham te ensinar, porque vocês têm a unção do santo, Jesus, o Messias, e essa unção vos ensina todas as coisas. Pronto, acabou. Mas eles trazem para eles. O Espírito Santo revelou. Mas na verdade eles foram estudar Cabala, foram estudar coisas técnicas de hipnose, né? Toque de Charcot. O que é o toque de Charcot? Vem de uma corrente psicológica de hipnoterapia, tá? Que é uma hipnose por indução. Então a pessoa tá lá numa música leve, tal, tá sendo levado a um estado pré-hipnótico e de repente vem a pessoa e fala assim: durma agora. E a pessoa de súbito ela dorme mesmo. Ela teve uma indução rápida. Né? Foram buscar técnicas da New Age, tá? Para sair do corpo, viagem astral, as técnicas até que se usa nesses grandes centros espiritualistas aí, para clarevidência, né? Então já saiu daquilo que o Espírito Santo dá e estão ensinando, estão vendendo uma coisa que não é nem do Espírito Santo, mais nem menos cristã. É New Age, é Kabbalah, né? Então, eu não posso conviver com isso e, evidentemente, né, o pentecostalismo é sinal de teologia da prosperidade. Eu não consigo conviver com isso, tá? Não consigo conviver com isso. Então, a resposta para isso: você é carismático? Não, eu sou católico, anglicano. Sou católico, não romano. Você é pentecostal? Sim, todo cristão é pentecostal, mas não faço parte desse movimento que fica aí só atrás de falar em línguas e profetizar. Eu creio, recebo a profecia, recebo de coração. Se Deus me der, eu vou falar para você. Ah, mas revelação vem de Deus. Vem e ele revela da palavra de ciência, da palavra de sabedoria. Eu creio, dá discernimento de espíritos também. Ah, eu creio, mas eu não vou ficar inventando por aí que nem os neopentecostais faz. E ficar fuçando em Facebook ali pra ver a coisa, pra ver o que a pessoa pensa, pra ver o que a pessoa faz, o acidente que a pessoa teve, com quem ela vai casar pra depois. E nem vou atrás de um advogado usar a carteira da OB dele pra mim ter acesso ao CPF da turma. E depois fazer uma lista ali no meu tablet ali e ficar chamando fulano e tal, CPF e tal. Tá revelando coisa nenhuma, ele fez pesquisa. Eu não tenho tempo pra isso, nem quero. Eu abomino isso porque Deus abomina isso. Nós não devemos buscar os dons. Isso é pecado contra o Espírito e não tem perdão. Isso eu tenho que denunciar. Isso é pecado contra o Espírito e não tem perdão. O que é pecar contra o Espírito? É deixar de ouvir a voz genuína do Espírito para me ouvir espíritos enganadores. Enganadores. Para provar que essas coisas que eu estou dizendo é verdade, eu estou na mão que um livro, né, que foi xerocado. Eu não vou falar o nome do cara que se diz profeta, eu não vou dizer também o título do livro, mas só vou mostrar para você aqui, ó, no meio dos ensinamentos dele aqui, ó. O que é isso aqui? Lá em cima, Keter, que é a cabeça, Hukma, isso aqui é da Kabbalah, isso aqui é da árvore da vida. Isso aqui é da árvore da vida. Ele está ensinando isso aqui, ó. Está ensinando Kabbalah judaica. E ele não revela isso, não. Ele não fala: estou ensinando Kabbalah judaica para você. Jamais. Estou ensinando técnica de hipnose para você. Estou ensinando técnica de egrégora, né? Que se fala em círculos de magia. Estou ensinando poder de egrégora para vocês.
Não ensina. Mas eles tentaram pegar um que conhecia essas coisas e por isso eu não tô mais lá. E não vou estar mais lá. Entendeu? Não tenho pingo. Agora, no lugar que eu vejo que é sinceridade, uma igreja evangélica sincera, uma igreja evangélica que está pregando o evangelho com fé, com devoção, se me chamar para pregar, eu vou. Tá? Mas nas igrejas neopentecostais, não. Tá? Sabe o que salvou a minha vida? O que salvou a minha vida foi essa coleção que tô fazendo propaganda já, né? Mas é uma propaganda boa. O que salvou a minha vida foi essa coleção aqui, ó. Essa coleção aqui é fantástica. Deixa eu pegar todos os volumes aqui numa vez só. Seis, sete, cinco. Ó, eu não vou pôr na ordem não, porque vai demorar muito, ó. Essa coleção aqui, ó. Ah, essa coleção aqui, ó. Padres da Igreja. Pais Apostólicos, olha. Pais Apostólicos. Muito bom. Introdução aos estudos da patrística. Olha esse aqui. Justino Mártir. Olha esse outro aqui. Pais Apologistas. Tudo século III, século IV da igreja. Irineu de Lyon. Aqui, ó. Contra as heresias de Irineu de Lyon. Justino Mártir.